Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Pois, se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Oremos. Santo Deus, eterno e bendito Pai, como nós precisamos da atuação do Teu Santo Espírito nessa hora. Ó Deus, inclina o nosso coração, atrai a nossa atenção para ouvir a Tua voz e a Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós cristãos deveríamos todos os dias, com lágrimas nos olhos e prostrados na presença divina, nós deveríamos agradecer a Bíblia Sagrada, tê-la nas mãos, a revelação do Senhor, porque nela o Santo Deus providenciou em detalhes tudo o que eu preciso saber, tudo o que eu preciso crer e todas as orientações para dirimir as dúvidas que porventura brotem do nosso coração em relação à nossa fé. E esta passagem, por exemplo, é uma delas, maravilhosa sobre todos os aspectos. E nós iremos considerá-la lembrando que ela faz parte de um contexto maior. Se os irmãos lerem atentamente o capítulo 3 desta carta, observarão que a passagem lida, ela vai fazer a conclusão de um tema e ela vai servir de ponte para o restante da epístola. Portanto, é um momento de transição de raciocínio. E esta passagem, por esta razão, ela é extremamente importante. E para entendê-la, já que ela é a conclusão de todo um raciocínio, de toda uma ministração doutrinária, nós vamos recordar para entendê-la, e então nós observaremos o seu valor. Hoje de manhã, se Deus assim permitir, nós vamos considerar, meus irmãos, o quanto é importante amar. As bênçãos na vida daquele que ama. Amar é muito importante. Nós vamos aprender sobre o valor imprescindível, insubstituível da igreja. Talvez você não tenha ainda noção do quanto ela é importante e do papel importantíssimo que ela cumpre na sua vida e como Deus a utiliza, a igreja, para lhe dar segurança. Também nós vamos, meus irmãos, aprender como podemos saber se somos ou não somos de Deus. Como? Nós somos de Deus ou não somos de Deus? Nós precisamos da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, meus irmãos, observe no verso 19, o apóstolo João dizendo: nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Nisto, o apóstolo João está se referindo a quê? Ele está se referindo a algo que nos levará a saber, a conhecer e a ter convicção de que nós somos da verdade. Você é da verdade, você pertence à verdade, você é possuído por ela, ela é sua dona, a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. E quem é da verdade é de Jesus Cristo. E como é que eu posso ter certeza de que eu sou da verdade? E então tranquilizar o meu coração. Quantas pessoas nutrem dúvidas a respeito da sua salvação?
Quantos questionam: será que eu sou realmente remido? Será que eu sou de fato uma nova criatura em Cristo? Algumas igrejas doutrinariamente inconsistentes e imaturas defendem a perda da salvação e negam as doutrinas da graça de Deus, porque se é Deus quem me salva, se sou eu quem mantém a salvação, e se eu não a mantiver ou conservar, eu a perco, então a salvação não é pela graça, não é mais por meio da fé, ela não é obra exclusiva de Deus, então as obras fazem parte da salvação do crente. É um erro doutrinário terrível, que começa pelo desvio da tradição reformada. Foi Lutero e os reformadores quem resgataram a doutrina da segurança eterna do crente. Ele não perde a sua salvação, porque a salvação, entendida como justificação, propiciação, redenção, adoção, reconciliação, conversão, regeneração, é obra 100% de Deus, e aquele que começou em nós a boa obra, ele irá consumá-la, levá-la a termo, porque Deus é Deus, Deus não é homem. E eu só, como cristão, serei capaz de apaziguar, tranquilizar o meu coração na presença dele, não é na presença dos homens, mas é diante de Deus. Você já teve a experiência de estar em oração, em comunhão com Deus, e começar a duvidar, dúvidas brotando do coração, subindo à mente, trazendo incertezas, inseguranças, a ponto de você duvidar: será que realmente eu sou de Deus, eu sou salvo, eu nasci de novo? O coração perde a paz, mas João está dizendo: nisto conheceremos que somos da verdade. Nisto o quê? No que? O que pode me dar a certeza de que eu sou da verdade? E consequentemente eu possa tranquilizar o meu próprio coração diante dele. João não está dizendo diante dos homens. A resposta está no verso 18. João diz: filhinhos, e observem, meus irmãos, que João, quando usa esta expressão filhinhos, ele nunca usa a palavra grega para filho, ele usa a palavra criança, criancinhas. Nós somos as crianças de Deus, porque ele nos gerou de novo. E nós temos aprendido que, enquanto Paulo fala da adoção, enquanto Paulo descreve a salvação como adoção legal, João diz que nós somos filhos de Deus por geração. Deus, pelo seu Espírito, nos gerou através da sua incorruptível semente, a palavra de Deus. E quando você gera, você compartilha com o ser gerado sua natureza e sua vida. Por isso, ele compartilhou conosco a natureza divina e a vida divina, que é a vida eterna. E nós somos filhos de Deus. Nós não somos apenas chamados porque tivemos uma adoção legal e recebemos o nome daqueles que nos adotaram. Nós somos filhos de Deus, não apenas chamados filhos de Deus. E João diz: filhinhos ou criancinhas, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Observem bem, nós devemos amar, e as ações, elas se tornam a esfera onde eu exercitarei o amor. Amor bíblico não pode ser confundido com emoção. O amor bíblico, nós veremos, ele é revelado com atitudes. As atitudes são a esfera onde o amor é exercido, mas o amor não é exercido só nas atitudes concretas e palpáveis, mas também em verdade, porque onde existe mentira e erro doutrinário, não se pode amar como Deus quer que amemos. As pessoas dizem o mais importante é amar.
mas quando vocês ouvem o que elas entendem por amor, podemos concluir, meus irmãos, que elas ainda não entenderam o que significa amar do ponto de vista bíblico. Vamos ver 1 João, observem o versículo 11 do capítulo 3. O que está escrito? Está escrito assim: porque a mensagem, eu destaco para os irmãos o artigo. João não está dizendo que o amor é uma dentre as muitas mensagens que Deus nos deu. Ele está dizendo que o amor é a mensagem. É como se toda a lei e os profetas, como disse Jesus, pudesse ser resumida no amor a Deus e no amor ao próximo. E João considera a mensagem do amor a mensagem, a essência, o suprassumo de toda a fé é o amor. E ele diz: a mensagem que ouvistes desde o princípio, desde que os apóstolos pregaram o evangelho para vocês, a mensagem original pregada e recebida, e não as heresias que foram infiltradas depois, é esta: que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem, a mensagem. Amar é mandamento de Deus. Agora, os irmãos, observem o verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Observem como é importante amar. Além de ser um mandamento de Deus, quando eu amo os irmãos, eu sou levado a concluir que eu já passei de um estado de morte espiritual para de vida espiritual, ou seja, eu fui regenerado, ressuscitado espiritualmente, eu nasci de novo. Quem não ama seus irmãos não é uma pessoa regenerada por Deus. Então o amor pelos irmãos evidencia que eu sou uma nova criatura. Os irmãos estão observando que quem não ama os irmãos, verso 14 ainda, quem não ama permanece na morte, ou seja, a ausência de amor aos irmãos evidencia que eu ainda estou morto em delitos e pecados, ainda irregenerado e inconverso. Verso de número 15: todo que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Quem ama tem a vida eterna. Quem ama já passou da morte para a vida. Quem não ama está morto e não tem a vida eterna em si. Agora João vai definir para nós o que é o amor, quando ele diz no verso 16: nisto conhecemos o amor. O amor pode ser conhecido nisto. Nisto o quê? Cristo deu sua vida por nós. Ponto final. É assim que o verdadeiro amor se manifesta. Doação de vida em prol da pessoa amada. Eu sei, você sabe que Cristo nos amou, porque Ele deu a sua vida, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Observem a elevadíssima expectativa que Deus tem para nós, que nós amemos os irmãos. Esta é a mensagem. Ela comprova que eu sou regenerado e tenho a vida eterna, e mais, essa mensagem é o amor que eu devo ter pelos irmãos, é esse amor a ponto de dar a minha vida por ele. Quão longe nós estamos disso, meus irmãos? Os irmãos estão observando como a igreja ela é importante. Quando as pessoas elas são indiferentes para com os irmãos, elas não querem o menor contato com os irmãos. Quando elas se tornam absolutamente apáticas, indiferentes, elas chegam aqui domingo, ouvem que o irmão vai ser operado, mas amanhã, depois da manhã, não oram, nem sequer se lembram, não perguntam, não se interessam, não ligam para ele para dizer: a sua receita já foi despachada. Quando nós não temos interesse pelos nossos irmãos, quando o meu interesse é só domingo que vem olhar a nuca dos irmãos, vê-los pelas costas e ouvir a mensagem, cantar alguns louvores, e depois eu vou embora,
vocês não têm nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com vocês, a vida dos irmãos não me importa, se vocês estão sofrendo ou não, eu não quero levar as cargas uns dos outros. Quando nós temos essa postura para com a igreja, nós estamos dizendo, nós não amamos os irmãos. Eu já visitei, meus irmãos, se Deus permitir, 10 de dezembro deste ano de 2009, eu completarei 26 anos de ministério pastoral. Eu já visitei muita gente que me disse, pastor, eu não preciso da igreja, ou não preciso tanto quanto o senhor acha que eu preciso. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu tenho conduta e testemunho, muito mais do que muita gente que vive lá enfurnado na igreja, não perde um culto, mas não tem bom testemunho. Eu não preciso. Então ele vem quando quer, ele vem só em um momento, ele falta 2, 3, 4 domingos, ele tem uma vida própria, e ele diz, eu não preciso da igreja. E esporadicamente ele frequenta a igreja. Ele não está entendendo que quem não ama os irmãos, quem não ama o corpo de Cristo, não ama a Cristo. Quem não ama o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. João é fabuloso. E a palavra de Deus, ela é enjoada. Sabe por que ela é enjoada? E às vezes ela é chata, porque ela revela a verdade a nosso próprio respeito. Eu conheci uma senhora que o médico disse, faça uma mamografia, faça uma tomografia, e ela tinha medo que aqueles exames revelassem algo ruim, e ela tinha um câncer, e essa senhora morreu, e ela não queria aqueles exames, porque eles iriam mostrar a verdade. E muita gente não gosta da Bíblia, porque ela faz uma tomografia nossa, e ela bota o dedo onde nós não gostamos, e ela diz, você está errando, é aqui. Quem não ama o irmão que vê, não ama a Deus que não vê. Para João não tem meios termos. Desprezo para com o culto, desprezo para com a convivência com os irmãos, desprezo para com as carências, necessidades espirituais, emocionais, materiais dos irmãos, revela que eu ainda estou na morte, que eu ainda não sou uma nova criatura, porque a mensagem de Deus é, amem-se. Quem ama passou da morte para a vida e tem a vida eterna, e o amor é definido como dar a vida. Deus espera que eu ame os irmãos e os irmãos a mim, e nós uns aos outros a esse ponto. O amor aqui é definido, meus irmãos, com o seguinte princípio, dar a vida. Todos gostamos de João 3,16, mas todos detestamos 1 João 3,16, porque lá diz que Deus deu o seu Filho. E aqui diz de novo que Jesus deu a sua vida, mas nesse texto também diz que eu devo dar a minha vida pelos irmãos, e eu não estou disposto a dar um centavo para ninguém, o que dizer a minha própria vida. Irmãos, isso aqui revela o quão pobre é o nosso cristianismo, o quanto nós estamos distantes do ideal que Deus projetou para a nossa vida. Jesus disse que o mundo saberia que nós somos dele, porque o mundo observaria o quanto nós nos amamos. Mas quando eu digo, eu quero entrar, sentar no culto, espero que ninguém fale comigo, porque eu não falarei com ninguém. Quero ir embora, eu não quero um pastor me ligando, irmãos me visitando, eu quero fazer o que eu quero ir quando me interessa, o meu envolvimento é na dosagem que me agrada. Eu não tenho nada com ninguém, ninguém tem nada comigo. Esta visão individualista, egoísta, isolacionista, ela não é bíblica, ela revela um estado de morte espiritual. Quando as pessoas não querem a igreja, é porque elas já não estão bem com a cabeça, elas não querem a Deus. Então, João vai dizer, filhinhos, não amemos de palavra, porque é fácil. Amemos, disse ele, em ações. Amemos, meus irmãos, em verdade. É assim que se ama. E esse amor
que dá a vida pelas pessoas, que é um amor traduzido em atitudes concretas e em verdades. Esse amor, ele é sobrenatural. Naturalmente eu não amo assim. Se você observar alguém amando assim, conclua o seguinte: ele é uma nova criatura, habitada pelo Espírito. O amor de Deus Pai, o ágape, Romanos 5 diz que o Espírito de Deus derrama ágape de Deus, o amor sacrificial de Deus no nosso coração. Quando o Espírito Santo derrama esse ágape, esse amor que se sacrifica pela pessoa amada, que tem atitudes concretas para com ela, e em verdade, na doutrina certa, isso é prova do sobrenatural na nossa vida, porque naturalmente nós não amamos assim. Eu me conheço, eu sou egoísta, eu me conheço, eu só penso em mim, eu conheço. Gente, nós sabemos que a vida, do ponto de vista do homem, gira em torno dele, mas é quando a graça de Deus nos alcança, nós fazemos a descoberta da humanidade. Não é a Terra o centro do universo, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que existe e gira em função do Sol, é Deus. Então João está dizendo: se você ama em verdade e em ações, nisto, ou seja, nesse amor concreto, com ações e em verdade, conheceremos que somos da verdade. Se eu amo assim, então eu sei. E o verbo conhecer no grego significa conhecer mediante a experiência. Eu experimento, eu conheço que eu sou da verdade, porque eu amo os meus irmãos nisto. Por isso que é muito importante amar, porque o amor pelos irmãos confirmará, nos levará ao conhecimento de que eu sou da verdade, eu sou de Jesus Cristo, eu sou de Deus. E quando eu tenho esta convicção, disse o apóstolo João, tranquilizaremos nosso coração diante dele. Quando as dúvidas brotarem, quando Satanás, com as suas setas inflamadas, quiser assaltar o meu coração com dúvidas sobre a minha eterna salvação em Cristo, eu tranquilizarei, eu apaziguarei, eu farei com que o meu coração volte a descansar em paz, porque eu sei que eu sou da verdade. É convicção absoluta, pela graça de Deus, eu sou da verdade, eu pertenço à verdade, ela é minha dona, é Jesus Cristo a verdade, é a palavra de Deus, porque ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nisto, no amor concreto aos irmãos, eu conhecerei que sou da verdade, tranquilizarei o meu coração diante dele. Meus irmãos, isso é de uma importância fundamental, porque quanta gente duvidando, quanta gente abalada diante de Deus a respeito da sua posição em Cristo. Você duvida da sua salvação? Então pergunte, aplique os testes que João oferece. Você ama? Mas observe o versículo 20. Pois se o coração nos condena, olha lá, por que intranquilidade? Por que o conhecimento de que eu sou da verdade tranquiliza o meu coração? Porque o meu coração me condena. Olha lá, pois se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Meus irmãos, o coração, ele é muito mais do que a sede da emoção. No Ocidente, coração é símbolo de emoção. Na antropologia bíblica, na doutrina bíblica do homem, o coração é a sede da razão, é a sede da emoção, é a sede da volição, da vontade, é a sede da razão, é o lugar onde Deus fala. Portanto, é um termo que
quer dizer o homem interior na sua totalidade. Era muito comum aos povos pré-científicos, como ainda hoje é para os indígenas, atribuir funções psicológicas a órgãos do corpo. Por isso, em algumas tribos, a garganta, como é considerada o órgão principal por conta da respiração, as pessoas dizem que amam com toda a garganta. Nós vamos ouvir outras expressões como os rins, as nossas vísceras, porque quando nos emocionamos, mexe logo com o aparelho digestivo, não é verdade? Estes efeitos no corpo das nossas emoções fazem com que se atribua funções psicológicas a órgãos que não cumprem esse papel. O coração também é constituído de consciência. A consciência, a sede da consciência é o coração. Deus nos deu uma consciência, é um atributo do nosso coração que nos julga e nós somos julgados por nossa consciência, e ela nos condena ou ela nos absolve. O grande problema em relação à consciência é o seguinte: a queda afetou também a consciência. A queda afetou a razão humana. Por isso, Paulo vai mostrar no primeiro capítulo de Romanos que, por conta do efeito da queda, a razão humana se torna irracional. Por isso, ela usa o melhor da inteligência para criar sistemas de pensamentos extremamente inteligentes, mas absolutamente irracionais. Gente do mais elevado QI acredita que você pode abraçar uma árvore porque Deus está na árvore, a árvore está em Deus, tudo é Deus, Deus é tudo. Isso é tão ilógico que não dá para acreditar que um ser humano racional seja capaz disso, mas é o efeito da queda na razão do homem. Se os irmãos estudarem um pouco sobre o que era o paganismo, os irmãos verão hoje a volta do paganismo. Eles adoravam os membros sexuais do homem, grupos que eram adoradores dos membros sexuais do homem, outros grupos adoradores dos membros sexuais da mulher, outros grupos adoram animais, ratos, sapos, vacas. O paganismo era terrível na sua idolatria e na sua imoralidade. A consciência, meus irmãos, também foi afetada pela queda como a razão. E ela pode estar cauterizada. Logo, nós não podemos considerar a nossa própria consciência como a instância última para o juízo de nós mesmos. Temos que entender que existe uma instância superior, que vai além da consciência, porque a consciência às vezes pode acertar e ela pode também errar. E João está tratando exatamente de um ponto: quando a consciência erra. Porque se o nosso coração nos condenou, se a nossa consciência nos acusa e nos condena na presença de Deus, disse João, Deus é maior que nosso coração. Ele conhece todas as coisas, ou seja, o tribunal de Deus é a instância última e superior. É dela, do juízo de Deus, do tribunal de Deus, que vem o veredito final, o justo veredito, porque muitas vezes a nossa consciência, meus irmãos, quando estamos na presença de Deus, ela não para de nos acusar. E isso é um ponto muito interessante, porque Satanás nos tortura, e muitas vezes os irmãos nos torturam. O fato é que, quando o crente peca, se ele autêntica e genuinamente se arrepender, 1 João nos ensina que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo, Deus perdoa e perdoa mesmo. Mas tem gente que não se perdoa. E essa pessoa já foi perdoada verdadeiramente por Deus, mas ela não se perdoa de jeito nenhum. E sempre que ela vai orar diante de Deus, ela é acusada pela sua consciência de pecado, e ela se sente condenada na presença de Deus, e ela então desiste de orar. Ela tem vergonha de Deus, ela não se sente em paz e tranquilizada, porque ela está sob a condenação de si mesma.
Muitas vezes, quando nós pecamos e nos arrependemos genuinamente, somos perdoados. Às vezes o meu pecado magoou, feriu alguém, e essa pessoa não consegue perdoar, e ela está sempre dizendo e relembrando aquele erro nosso. E ao perceber que alguém ainda está sofrendo por conta do nosso pecado, a gente também não consegue ficar em paz ao observar que existe alguém sofrendo por causa do meu pecado, e esse estado de culpa não cessa nunca. É condenação atrás de condenação, e isso traz um grande prejuízo à vida espiritual, porque o indivíduo foi perdoado, porque autenticamente ele se arrependeu e abandonou o pecado. Ele foi agraciado pelo Senhor, mas ele não cessa de se culpar. Ele vive se martirizando e se torturando, porque a sua consciência não para de acusar, ou Satanás. Meus irmãos, quando Paulo fala destas setas, essas flechas cheias de fogo do diabo, são esses pensamentos, são essas acusações. Ele é o acusador, ele está sempre nos acusando. Cuidado, porque talvez não seja a sua consciência, seja o próprio inimigo querendo acusá-lo, querendo mantê-lo assim deprimido, abatido, derrotado, quando você foi perdoado. Tome cuidado. Meus irmãos, o perdão de Deus é maravilhoso e deve ser usufruído em plenitude. Muito cuidado, porque existe o fato, existe a emoção do fato. O fato é o perdão, mas muitos não sentem a emoção do fato, não usufruem da emoção da gratidão, porque Deus me perdoou, ou porque o inimigo me atordoa e eu devo repreendê-lo, ou porque o meu cônjuge, ou o meu filho, ou o meu amigo a quem eu ofendi não esquece o meu delito e vive a me relembrar a minha culpa, e faz com que eu viva assim, num estado de culpa. E quem se sente condenado diante de Deus pelo seu próprio coração, ele não consegue ter uma vida de comunhão com Deus. É muito difícil ter uma comunhão profunda com Deus. A ousadia que nós vamos ver na oração. Você chama alguém, olha, tem alguém lá com um problema de possessão demoníaca, e ela diz, eu não vou, porque ela se sente condenada, culpada, e ela acha que ela não tem como orar com autoridade, porque ela se sente condenada. E João está dizendo, se eu amo em verdade e em ações, esse verdadeiro amor que eu exercito me leva a concluir que eu pertenço à verdade. Quando eu tenho certeza de que eu sou da verdade, eu posso tranquilizar o meu coração. E se o meu coração me condena, Deus, disse o apóstolo, é maior que nosso coração. Ele é o Tribunal Supremo. Você entra com algo aqui no Brasil, no Amazonas, e quando as instâncias aqui encerram, existe o Superior Tribunal em Brasília, é a instância última. Perdeu lá, não tem mais para onde recorrer. Deus é maior do que a nossa consciência. A nossa consciência acerta e nós devemos dar ouvidos a ela, mas muitas vezes, por conta do pecado, ela é uma consciência que se tornou tão crítica e tão corrompida que ela não para de me culpar e de me condenar, e isso tira absolutamente a paz. Meus irmãos, Deus é maior que o nosso coração, ou seja, Ele é mais misericordioso para comigo do que o meu próprio coração é. Não é maravilhoso isso? Pensar que Deus tem mais misericórdia de mim do que eu mesmo tenho de mim. A minha consciência me acusa. Irmãos, o passado, ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Deus não se deixa escarnecer, com certeza, ninguém passa a perna em Deus. Mas se o meu passado viver me acusando e me destruindo e estragando o meu presente, se eu realmente me arrependi, confessei e abandonei o pecado,
Esse passado tem que ser enterrado. E Paulo disse, me esquecendo das coisas que ficam para trás. Tem horas que o passado atrapalha, e Paulo diz, eu esqueço do que ficou para trás, eu prossigo para as que estão diante de mim. Eu tenho um alvo, e às vezes para alcançar o alvo, tem que esquecer o que ficou para trás, senão a gente não avança. Mas o passado também nos ensina, é claro, existem lições preciosas do passado, que não podem ser ignoradas. Mas se você viver na culpa dos erros cometidos no passado, a sua vida cristã vai estagnar, você não vai avançar. Deus é maior do que a nossa consciência. Ele conhece todas as coisas. Meus irmãos, isso aqui na mão de um imaturo é perigoso. Ah, é assim, é? Deus é mais misericordioso do que eu mesmo? Ok, Ele sabe de tudo? Isso aqui não é incentivo para continuar pecando, não, é para consolar. O atributo incomunicável da onisciência de Deus, Ele sabe de todas as coisas, não é para me aterrorizar, é para me dar paz. Irmãos, eu lidei com uma senhora muito difícil. Essa senhora me provocava, essa senhora provocava muita gente na igreja. Meus irmãos, ela era um fardo, um verdadeiro espinho na carne, maldade pura. Então, um dia, ela abriu o coração para mim. Meus irmãos, essa senhora, ela foi tão maltratada na infância dela, ela foi abusada, ela foi desprezada na sua adolescência. Depois de tudo que ela passou na infância dela, ela casa achando que ia ser feliz e pega um ditador de um marido que a fez sofrer com traições, uma mulher tão amarga, tão machucada da vida. Aí Deus me deu um amor por ela, porque eu comecei a entendê-la. Eu comecei a entender por que ela era como ela era, e ela agia como ela agia, à luz de toda a dor. A dor não a quebrantou, a dor a transformou numa pessoa dura, inflexível, crítica. E eu passei a amar aquela irmã e a entendê-la. E eu então comecei a falar com os irmãos para nós mudarmos a maneira de tratá-la, tentando. E meus irmãos, foi algo tão lindo que nós vimos acontecer na vida daquela mulher, porque ela passou a ser tratada com um amor diferente, e aquilo a ajudou pela primeira vez a se sentir amada. Se eu sou um pecador que teve um pouco de conhecimento do passado sofrido dela, e eu pude, um pecador egoísta, me compadecer dela, Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Deus me conhece, Deus te conhece, Deus sabe se você o ama. E você diz, mas Deus, eu caí, eu envergonhei o teu nome. Mas Deus sabe. Irmãos, eu olho para Davi, e Deus disse, eu achei a Davi. Ele fará toda a minha vontade, mas teve um momento que ele não fez. Houve um momento triste, feio, da vida de Davi. Mas Deus amou Davi. Davi entrou para a história como um homem segundo o coração de Deus. O livro de Reis, o livro de Crônicas, mostram que Deus tratava os sucessores de Davi séculos depois da sua vida, dizendo, por causa de Davi, em consideração a Davi. Mas Davi fez o que fez, matou, adulterou, mentiu. Os irmãos observem como Deus não simplesmente acabou com a vida de Davi por causa do pecado dele. A mulher adúltera ouviu, vai, não peques mais. Deus diz, vai, existe chance para se reerguer. E nós temos que dar essa chance a todos que realmente evidenciam arrependimento sincero, confissão sincera, abandono do pecado. Então, se o seu coração não para de te acusar, se o seu coração vive te condenando, você vai ajoelhar e vem à memória um passado triste de pecado, de desobediência. Esqueça isso, repreenda esse passado, repreenda o maligno que quer lhe torturar. Sinta-se perdoado,
usufrua das bênçãos do perdão. Que coisa maravilhosa é saber: eu fui perdoado, eu não sou mais um homem condenado, Deus me perdoou. E João está dizendo: se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração, muito maior, Ele é mais misericordioso do que o nosso próprio coração. Deus conhece tudo, Ele sabe as condições, as circunstâncias, Ele sabe de tudo. E nós sabemos, eu não sou juiz e nem da área do direito, mas quando se prova algumas coisas relevantes sobre um ato errado de alguém, o indivíduo pode ser condenado, mas a pena pode ser diminuída, se levar em conta algumas situações. Uma coisa é um indivíduo que rouba porque não quer estudar, não quer trabalhar, mas se você pega um indivíduo, ele está tremendo porque a mulher dele está com fome, ali os filhos, e ele teve aquele ato porque ele não suportava mais vendo a sua esposa, não justifica, é um erro, mas você entende. Deus entende, irmãos. Eu digo e repito, cuidado com a maneira como você ouve. Deus não justifica pecado, Deus não passa a mão. Pecado é pecado. João não está incentivando pequem, porque Deus vai sempre entender, não é isso, mas ele está dizendo: tranquilize o seu coração. Você é da verdade. Se você ama, você é da verdade. Se você é da verdade, você está seguro, porque Deus não adota você e depois põe você na rua. O pai e a mãe podem nos desprezar, Deus não. Se o seu filho se sujar, o que você faz com ele? Ele está cheio de lama, fedido, horrível. O que você faz com ele? Joga fora e diz para a esposa: vamos fazer outro? Ou você dá um banho nele? Ou você limpa o filho? Irmãos, os irmãos acham que Deus nos joga fora ou que Deus nos dá um banho? Deus, meus irmãos, cuida de nós. Deus não nos joga fora. E nós precisamos entender isso, para que a nossa vida espiritual não entre em declínio, em depressão, amargura, e nós nos tornamos crentes assim, nos fechados, envergonhados. Meus irmãos, Cristo morreu na cruz, Ele levou a nossa culpa. Vamos aprender a perdoar, vamos aprender a esquecer o passado, para dar às pessoas direito de recomeçar em retidão, em santidade. Claro, ninguém está dizendo um recomeço ainda no pecado, não é isso. Deus é maior do que o nosso coração. Verso 21, amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Olha que bênção. Agora João sai de um coração condenador para um coração que não condena. E porque ele não nos condena, o que é que nós temos? Confiança. Esta palavra significa coragem, ousadia. Ela é usada em Hebreus para dizer que nós temos coragem de entrar no Santo dos Santos. Irmãos, nenhum homem no Antigo Testamento se atreveria a cruzar o véu e entrar no Santo dos Santos. Ele morreria. Essa coragem para entrar no Santo dos Santos, na própria presença de Deus, ela é produto do sangue de Cristo, que vai remir o nosso pecado e a nossa culpa. Essa ousadia de orar, de falar com Deus, de pedir a Deus bênçãos, de pedir a Deus poder para enfrentar o maligno, essa coragem de orar com humildade, mas essa confiança em Deus, ela é produto de um coração em paz. Os irmãos querem um exemplo desse drama? Jó. Irmãos, do início ao fim, Jó admite: eu sou um pecador. Eu não estou dizendo que eu não sou, eu sou um pecador, mas eu estou sofrendo muito, e eu não consigo, a minha consciência, quando eu avalio a minha vida, eu não encontro nada que justifique um castigo de Deus tão severo assim. Então eu sei que eu sou um pecador, mas o meu coração não me acusa de nada, ele não me condena,
Por isso Jó tinha aquela ousadia para falar com Deus. Se eu repetir uma única frase que Jó diz, Deus me fulmina. Mas a Jó não, porque ele era um homem íntegro, reto, que andava diante de Deus. Irmãos, quem deu testemunho sobre o caráter de Jó não foram os homens, foi aquele que conhece todas as coisas. E Deus disse: Jó é íntegro, Jó é reto. E Jó era. Por isso, meus irmãos, ele tinha a ousadia de entrar na presença de Deus, como ele entrou, falando de um modo e coisas que você e eu seríamos fulminados como um atrevimento e como desrespeito. Não para Jó. A consciência de Jó não a acusava. Mas os amigos de Jó, e agora observem, um bom princípio de hermenêutica ou de interpretação é que você não pode aprender uma verdade sobre um assunto e achar que ela é toda a verdade sobre aquele assunto. Os amigos de Jó aprenderam o seguinte: Deus é justo, está certo. Deus não deixa o pecado impune, está certo. Deus castiga por causa do pecado, está certo. Jó está sofrendo, então Jó está sendo castigado porque Jó pecou e Deus está sendo justo. Esse raciocínio, Deus é justo, Deus não deixa o pecado injusto, impune, Deus castiga e o produto do castigo é sofrimento, não está errado. Mas não é a única verdade bíblica sobre o sofrimento. Mas para os amigos de Jó, essa era a única maneira de explicar o sofrimento dele. Ele está sendo castigado por Deus. E Jó vai contender, Jó vai espernear e vai dizer: não, eu não admito. A minha consciência não me acusa. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu não consigo encontrar nada no meu próprio coração que mostre que eu pequei tão gravemente contra Deus que justifica um castigo. E todo esse sofrimento, ou seja, esse sofrimento precisa ter outra explicação. Não pode ser o castigo de Deus. E ele estava certo, não era castigo de Deus. Sofrimento nem sempre é produto do castigo de Deus. Essa não é a única verdade sobre o sofrimento da Bíblia. Não é. Por isso Jó não aceitava. Porque, verso 22, verso 21, o coração de Jó não o condenava. É por isso que, se você sofrer, você pode fazer uma avaliação da sua vida. E se você perceber que pecou contra Deus, e a sua consciência o acusa, e você não se arrependeu ainda, dê ouvidos à sua consciência. Mas se ela lhe acusar indevidamente, Deus é maior. A instância última é o tribunal celestial. Não vamos cair nesse martírio horrível de viver culpados, sem vontade de orar. Eu fui falar com uma jovem para ela orar e pedir a Deus um marido e dizer: olha, espere em Deus, para de ficar namorando, para de ficar do jeito que você está entristecendo a Deus com esses namoros, nesses termos. E ela disse: pastor, eu já fiz tanta coisa errada que eu não acredito mais que Deus possa me abençoar. Tanto sentimento de culpa. Então eu disse: se arrependa de tudo que você fez, confesse, creia no perdão e aguarde, porque mesmo que você tivesse feito tudo certo, um marido abençoado é graça, é favor imerecido, não é mérito. Então espere em Deus, e no tempo próprio você vai ver. Mas observe que mesmo uma pessoa arrependida do seu passado se sente tão indigna que ela não tem, diz o texto, confiança para com Deus, ou seja, ousadia. Ela não entra na presença de Deus e não pede mais. Ela perdeu isso porque ela se sente condenada. Isso não significa que quem não está condenado pode exigir coisas de Deus, não é isso, mas é uma confiança. É você entrar e dizer: Deus, me dê. Irmãos, nós temos que orar, porque Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Então bata, peça, busque. O Pai quer isso. Mas
se você se sentir culpado e condenado, você vai dizer, eu não vou pedir, Deus não vai me dar. Realmente, se você ainda estiver em pecado, nós vamos ver de noite isso. De noite nós vamos considerar o versículo, meus irmãos, 23. Se você estiver em pecado, diz o texto, não espere receber nada de Deus. E se estiver em santidade, também não espere, tudo é graça. Mas o pecado impede as bênçãos de Deus na oração. Mas se você já confessou seu pecado e foi perdoado, peça, entre na presença de Deus, não se sinta derrotado, não fique assim, porque Deus não quer isso. Então, meus irmãos, eu termino dizendo, esta epístola de João nos ensina como a igreja é importante. Eu sei que eu sou da verdade porque eu amo os meus irmãos. Você ama, a mensagem de Deus é essa, amem-se. Quem ama passou da morte para a vida. Quem ama está vivo, eternamente vivo. Quem ama em atitudes, quem ama em verdade, tem certeza de que é da verdade. Quem tem certeza que é da verdade, tranquiliza o coração. E se o coração me acusa, eu sei que Deus é maior do que o meu coração. Ele conhece todas as coisas e Ele sabe lidar comigo. Mas se o meu coração não me acusa, beleza, então eu tenho toda a confiança, toda a ousadia de entrar na presença de Deus e pedir maravilhas para a glória dEle. Meus irmãos, eu peço ao Senhor que nos abençoe e nos faça entender como tudo está interligado. Você, seu coração, Deus, a igreja, os irmãos, e entender que o teste que comprova se somos ou não nascidos de novo é o amor. Quem não ama a igreja, quem não ama os irmãos, quem não faz nada por ninguém, disse João, está na morte, ainda não ressuscitou. Pensemos nisso, queridos irmãos, com muito carinho, porque muitos dos dilemas e dos problemas espirituais que sofremos é produto de muita confusão, que o diabo se apodera ou se beneficia para nos torturar. Perdoe. Se alguém pecou contra você e está fazendo você sofrer, se essa pessoa se arrependeu e ela foi perdoada por Deus, perdoe também, livre essa pessoa de culpa, para que a pessoa possa recomeçar. Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu termino dizendo que o que Jorge Max pensa, os irmãos só digam assim, faz sentido ou não faz sentido, e joguem fora. Mas quando eu estiver explicando a verdade que está aqui, e é obrigação sua ouvir o sermão de Bíblia aberta e averiguar se eu estou dizendo abobrinha ou se eu estou dizendo a verdade de Deus, se é a verdade da palavra, então creia e obedeça. Se é a ideia do pastor, jogue fora, fique com as suas, ninguém tem que ficar com ideia de ninguém, mas com a palavra de Deus, guarde ela no seu coração, porque ela é a verdade que liberta, que salva. Que Deus nos abençoe ricamente. Vamos ter um momento de oração, meus irmãos. Abaixe sua cabeça, ore, fale com Deus. Você já se arrependeu para valer dos seus pecados? Se não, talvez os que estão ao seu redor não conseguem lhe perdoar, porque você está reincidindo nos mesmos erros. E aí você tira a segurança dos outros quanto ao seu sincero arrependimento. Mas se você se arrepender de verdade, você vai abandonar o pecado. E então, quem convive com você vai observar que você realmente se arrependeu e foi liberto. Então, ajudemos uns aos outros, evidenciando que realmente estamos arrependidos. E nós não vamos negar o perdão, não vamos continuar torturando as pessoas por causa do seu passado, se esse passado já foi tratado pelo Senhor Deus.